Boa noite, meus irmãos. Que Deus multiplique as bênçãos na vida dos irmãos, porque abençoados os irmãos já são. Deus multiplique as bênçãos. Vamos orar para agradecer a Deus esta oportunidade que Ele está nos dando de estarmos na casa do Senhor para aprender com o Senhor, que é manso e humilde de coração. E vamos encontrar descanso para as nossas almas. Nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos e engrandecemos o teu santo nome. Por mais esta noite, esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo, de estarmos na tua casa para aprender com o Senhor. Aprendermos a andar na luz, aprendermos a buscar as coisas de cima, pensar nas coisas de cima, e não nas que são daqui, deste mundo perverso, este mundo que jaz no maligno. Temos um grande privilégio de ter sido escolhido pelo Senhor, de estar na tua presença nesta noite. Obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos meditar no livro de 1 João. Inclusive, o pastor, quando leu 1 João, o pastor confirmou que Deus estava falando comigo desde ontem, que eu estava numa grande dúvida, irmão. Eu estava entre duas mensagens, mas aí, agora o Senhor confirmou. Essa mensagem eu ia deixar em casa, ia trazer a outra. Então a palavra do Senhor diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Eu, quando estava pedindo ao Senhor a palavra, Ele me deu essa passagem para que eu comunicasse à igreja. E ele diz assim: que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Amém? E se nós dissermos que andamos na luz, como ele está na luz, nós temos que manter comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se eu disser que eu estou na luz, sem estar em comunhão, eu estou mentindo. Perfeito? Porque a palavra diz: se eu estou andando na luz, eu tenho que ter comunhão um com os outros. Eu tenho que estar junto com os irmãos, eu tenho que comungar com os irmãos, eu tenho que estar participando junto com os irmãos. Por quê? Porque eu ando na luz. O salmista disse assim: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Eu gosto muito de citar esse versículo e de fazer a ilustração com esse versículo. Ele diz que é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Se a palavra é a lâmpada para os meus pés,
eu tenho que estar todos os dias observando a palavra para que os meus caminhos sejam bem iluminados. Perfeito? Mas se eu falar que ando na luz e eu só ficar olhando para as coisas das trevas, eu estou sendo mentiroso. E a mentira não vem de Deus. Então a lâmpada, ela apagada, ela deixa de ser lâmpada, irmão? Não deixa de ser lâmpada. Ela continua sendo lâmpada. Mas ela acesa, ela tem muito mais valor. Por quê? Porque onde a lâmpada acesa está, não há trevas. Amém? Você chega, está tudo escuro. Você acende uma lâmpada, oh, que maravilha. E a palavra, ela se torna a lâmpada para os teus pés. Olha só, se eu fechar a minha Bíblia, ficou tudo escuro. Perfeito? A Bíblia fechada, é tudo escuro. Quando eu abro a Escritura, que eu medito nela de dia, e ela fala comigo de noite, ou eu estudo à noite, e ela fala comigo todo dia, de dia e de noite. Então, quando eu medito na palavra, eu estou colocando na minha mente os ensinamentos do Senhor para que eu possa andar na luz todos os dias. E se eu ando na luz, eu tenho que ter comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Se eu disser que estou na luz, eu tenho que ter comunhão. Então é isso que a Escritura aqui está falando. Se, porém, andarmos na luz, mantemos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O salmista disse assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. É uma unção, né? É como o orvalho do Monte Hermon. É uma unção que descendo, não é? É como o óleo sobre a cabeça de Arão, o óleo precioso, porque nós somos um reino sacerdotal. Então nós temos uma unção sobre nós. A unção de Deus está sobre nós. Nós somos um povo separado do mundo. Então, quando nós andamos em comunhão, nós sentimos a presença de Deus no nosso meio. Nós temos comunhão um com os outros. Nós participamos do culto juntos. Nós louvamos a Deus juntos. Nós ouvimos o irmão. Nós aconselhamos através da palavra um irmão que esteja passando por dificuldade. Isso agrada a Deus, andar na luz. Quando não conhecíamos a Deus, andávamos nas trevas, fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, como a Escritura fala, filhos da ira. Mas agora não, agora nós somos filhos amados, filhos de Deus. Então, eu vou ler alguns tópicos que eu separei aqui para dar um bom entendimento. Diz assim: andar na luz. Há algum pecado conhecido em sua vida? Aquele que disser que não tem pecado, não é? A Bíblia diz que nós pecamos sempre, mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Nós pedimos perdão, daqui a pouco pecamos de novo, ou por palavra, ou por ação, ou por pensamento. Nós pensamos coisas, às vezes, que nos faz pecar. Então, há algum pecado conhecido em sua vida? Se houver, você não está andando com Cristo. Aqui está falando. A presença dele, a presença de Cristo, ilumina a sua consciência e mostra a presença do pecado em sua vida. Crente
que anda em comunhão com Deus terá prazer na comunhão com os outros crentes. Um crente que anda em comunhão com Deus tem prazer em andar em comunhão com outros irmãos, não é? Ah, aquele irmão ali ele é muito chato, aquele irmão ali não sorri, aquele irmão ali ri demais. Nós sempre estamos procurando um defeito, e Deus nos vê em Cristo, Deus nos vê perfeito. Nós fomos aperfeiçoados em Cristo. Amém? Nós somos aperfeiçoados em Cristo. Porque sem Cristo, meu irmão, nós não somos nada. Paulo disse: Cristo em nós é a esperança da glória. É Cristo em nós que é a esperança da glória. Então, diz assim: você já removeu uma pedra que esteve no chão muito tempo? Tem pedra que fica no chão muito tempo. Aí a gente às vezes vai remover aquela pedra. E logo que a gente levanta, os bichos que estão embaixo correm em toda direção para fugir da luz. Isso já aconteceu comigo. Fui tirar uma pedra que estava no chão lá. Quando eu tirei, tinha bicho pra caramba embaixo. Aí eles procuram um lugar oculto, lugar lacraia, então, né? Lacraia, puxa vida, não é mole não. Então, quando a gente remove a pedra, que a luz penetra, os bichos vão embora. Mas quando a gente não remove aquilo que está sendo uma pedra, aí os bichos se escondem ali. Nós estamos falando dos ardis do maligno, não é? Ele se prevalece disso. Por quê? Ele quer que a gente não ande na luz, mas nós andamos na luz porque Cristo iluminou a nossa mente e o nosso coração. Então, você tem pedido que Ele projete seu holofote em seu coração? Por isso que o Salmo 119 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Olha só, irmão, a palavra é a lâmpada. Nós temos que comer a Bíblia, devorar a Bíblia, como o profeta fazia. Devorar a Bíblia todos os dias, se alimentar da palavra de Deus, porque ela vai se tornar lâmpada, luz para os nossos pés. Se eu apagar uma lâmpada dessa, ela não vai deixar de ser lâmpada, ela vai continuar sendo lâmpada, mas ela vai estar sem poder para iluminar. Perfeito? O poder que está dentro dela para iluminar saiu. Por quê? Eu fui ali no botãozinho, facinho, apagar ela. Se desviar é coisa fácil, irmão. Retornar é difícil. Então, com um simples toque, eu apago a lâmpada. Mas ela não deixa de ser lâmpada, ela continua lâmpada. Só que ela não tem utilidade. Por quê? Porque ela, sem a energia, tanto faz ela estar no escuro como estar na claridade de outras lâmpadas, ela continua apagada. Então, a lâmpada para os nossos pés, a lâmpada acesa para os nossos pés, é a palavra. Se encher da palavra, fica cheio da palavra. Em todo momento, medita dia e noite na palavra do Senhor. É o que a Escritura nos ensina. E é o que vai nos dar vitória todos os dias da nossa vida. A mente cheia da palavra de Deus. Então aqui diz assim: reconheça que é pecador. É um pecador redimido. Somos pecadores redimidos. Se dissermos que não temos pecado, estamos mentindo. Está escrito. Mas somos redimidos pela palavra do Senhor. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade.
Porque o inimigo das nossas almas, ele arma cilada. Ele arma muito cilada. E ele atira os dardos inflamados. Por isso que nós temos que nos revestir das armaduras de Deus, para ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, você não pode andar com Deus e praticar o pecado ao mesmo tempo. Deus está sempre revelando o pecado em nossas vidas. Na cruz, Ele remiu-nos da condenação do pecado, de uma vez por todas. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele continuará nos purificando dos pecados que se infiltram em nossas vidas por nosso contato com este mundo. Esse mundo engana. Esse mundo jaz no maligno. Então, o crente, ele tem prazer na lei do Senhor. E ele tem que meditar dia e noite na lei do Senhor, porque o próprio adversário, ele foi lá e tentou Jesus também. Ele disse: se tu é filho de Deus, olha, colocando a dúvida, tu é crente, é? Tu está passando por esse momento por quê? Tu não é crente? Se tu é filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Jesus disse: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de... Toda palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. E ele também citou a Escritura para Jesus. Ó, atira-te daí, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, eles vão te guardar. Suicídio, irmão. Jesus disse: não, também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, como é que se combate as trevas? Com as armas da luz. Na mente, no coração. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Palavra escondida no coração. Lê a palavra, come a palavra, anda meditando na palavra de noite. Nós temos que viver assim, irmão. O mundo hoje, ele está cheio de armadilhas, cheio de arapucas, cheio de coisas para desviar a nossa mente para outros lados, justamente para que a gente caia, para a gente ter uma queda. E uma queda do cristão é muito difícil e é muito dolorosa, meu irmão. Quando o lavrador ara o campo, trabalha a terra, ele retira todas as pedras que encontra. Mas no ano seguinte, o arado penetra mais profundo e ele acha outras pedras que ficaram ocultas no ano anterior e as joga fora. No outro ano, a mesma coisa acontece. Assim também em nossas vidas. Deus revelará através do arado do Espírito Santo os pecados ocultos em nós e dos quais não tínhamos consciência. Você limpa o terreno, tira um monte de pedra. Lá no meu quintal lá é assim. Tira muita pedra. Aí depois você vai limpar de novo, mais pedra, uma pedra mais profunda que tu não tinha visto. Está lá. Depois, de novo. Então, é assim a nossa vida. A gente tem que estar sempre mantendo a área limpa, a mente, com a palavra de Deus. Ela vai nos renovando, ela vai nos transformando. De fé em fé, de glória em glória. Nós somos transformados. Nós somos um espelho. A Bíblia diz que somos um espelho. Refletimos como um espelho a glória do Senhor. As pessoas olham para nós e tem que ver Cristo. Tem que estar refletido. Eles olham para a gente e dizem assim: puxa vida, tem um negócio diferente nessa pessoa aí. É diferente. É Cristo que Ele está vendo em nós.
refletimos como por espelho a glória do Senhor. De fé em fé, de glória em glória, nós vamos rompendo em fé, né, meu irmão? Vamos chegar lá. Nós somos um povo muito abençoado. As coisas que acontecem nesse mundo, que nem eu tive agora há pouco tempo, a palavra de Deus nos renova e nos dá força para a gente prosseguir, irmão. Prosseguir para o alvo. Prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Há um prêmio, há uma corrida. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não ore de modo vago, mencione especificamente a Deus. O orgulho, vai mencionando. Senhor, eu tenho um orgulho no meu coração, falta de confiança, ira, amor aos prazeres, mais do que a Deus. Seja qual for, coloque-a diante de Deus, chame pelo nome, depois apropria-se da promessa de Deus. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Senhor, eu estou passando por uma provação, essa coisa está me tentando. Confessa a Deus, fala o nome daquilo ali que está te tentando. Ele é fiel e justo, tu confia na palavra dele. Ele vai te purificar, vai te limpar, vai tirar todo aquele pecado que está te atormentando, trabalhando para fazer você cair. Ele é fiel. Então, irmãos, nós temos que reconhecer que sem Deus nada nós podemos fazer. Confessar as nossas fraquezas, confessar as nossas faltas, não é vergonha não, irmão. Confessar não. Pelo contrário, vai ser uma bênção na nossa vida. Aquele que não tem pecado, Jesus disse quando aquela mulher, né, eles queriam apedrejar aquela mulher, Jesus levantou, escrevendo no chão, Jesus levantou e disse assim: aquele que tiver sem pecado aí, atira a primeira pedra. Todos pecaram, irmão, destituídos fomos da glória do Senhor. Somos justificados gratuitamente pela redenção que há no sangue de Jesus. Gratuitamente, de graça. Não se paga nada não. Ele nos ama. Desceu da sua glória, se esvaziou de toda a sua glória, assumiu a forma de servo, pagou um preço de cruz para nos remir, para nos tirar do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui é o reino do Filho do amor de Deus, irmão. Aqui é só a bênção, né, pastor? É só a bênção. A igreja é o corpo, é a noiva do Cordeiro. Então, obedeça à vontade de Deus. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, não é? Eu conheço meu pai. Meu pai não gosta que eu faça isso, não. Eu vou fazer escondido. Está lascado. Não faz, não. Porque, ainda mais com relação a Deus, não faz escondido, não, que Deus, a luz e as trevas, para Ele é a mesma coisa. Né? Deus é luz. O que pode se esconder da luz? Nada. Nada, nada, nada. Se tiver a pedra em cima, aquele tropeço, tira. Tu vai ver que os bichos vão correr, vão procurar outros lugares de trevas. Mas eles vão sair dali. Aquela pedra que está te atormentando. Então vale a pena confessar o pecado. Então, diz assim, a obediência é uma verdadeira prova. Deus faz uma declaração muito forte. Se você diz que é crente e não lhe obedece, você é mentiroso. O crente guarda os mandamentos de Deus. Você começará a saber o que Deus deseja na medida em que o conhecer melhor.
Na medida que eu vou conhecendo melhor a Deus, ou seja, que eu vou examinando a Escritura, é que eu vou sabendo o que Deus determinou para mim. Não é? A gente, por exemplo, no casamento, tem um período de namoro, né? Na minha época era assim, o período de namoro. Aí, ia conversando, e um ia conhecendo o outro. Minha mãe não, teve um amigo que, tu quer conhecer a tua esposa melhor? Quero. Então vai com ela, quando ela for na casa dos pais dela, vai com ela, observa como é que ela trata os pais. Se ela tratar os pais com respeito, ela vai ser uma mulher excelente para você. Você quer ver se ele é realmente? Vai na casa dele, observa como é que ele trata os pais dele. E eu fui na casa do meu sogro, eu observei, minha esposa realmente era uma grande mulher mesmo, uma mulher de Deus mesmo, porque é uma rocha lá, meu irmão. Lá só com as armaduras mesmo. Não é brincadeira, não. Você está jogado na jaula do leão. Eu estou falando porque eu sei como é que é. Mas, o que a gente tem que fazer? Não pode pagar o mal com o mal, amém? A gente vence o mal com o bem. Então, o que eu faço? Eu vou todo dia, eu dou um beijinho nela, dou um aperto de mão nele, agrado eles. Isso aí é o mínimo que eu posso fazer. Por quê? Minha esposa fazia isso. Então agora minha esposa se foi, eu vou maltratar eles? Não, aí eu estou sendo hipócrita. Eu estou servindo a quem? É a Cristo. Não é a Cristo que eu sirvo? Então, a gente tem que ser sincero nas nossas atitudes. Então diz assim, um grupo de rapazes, uma ilustração, ia caminhando ia a caminho de um clube noturno. Um grupo de rapazes ia para um clube noturno. Pararam para convidar um companheiro. E ele disse, não posso ir. Os amigos perguntaram, por que não? Porque minha mãe não gostaria que eu fosse. Como você sabe? Ela nem sabe que estamos indo lá? Porque eu conheço minha mãe. Eu não vou fazer porque eu estou alertado pela minha mãe. Então, por isso que eu não vou. Ah, ela não está vendo? Mas eu conheço minha mãe. Eu recebi uma ordem e eu tenho que cumprir a ordem que ela me deu. Se dissermos que andamos na luz e andamos nas trevas, mentimos. Não é? Ah, não tem ninguém me vendo. Tem, meu irmão. Tem muita gente. Há uma nuvem de testemunho. Está lá em Hebreus, no capítulo 12. Há uma nuvem de testemunho. Há muitos te vendo. Ah, não tem ninguém. Tem sim. Pode estar num lugar mais ocultozinho que tem pessoas te vendo. O Senhor, falei ainda agora e repito, a luz e as trevas para Ele é a mesma coisa. Então, irmãos, assim acontece quando você aprende a conhecer a Deus. Você fica sabendo quais são os seus desejos. Cristo disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Vocês vão ser meus amigos se fizer o que eu mando. Quem é amigo dos pais? O filho obediente. Não é isso? Faz o que o pai mandou. Então, vos ameis uns aos outros. Amar.
Jesus nos amou de tal maneira que Ele deu a sua vida. Amar é entrega, é fazer o possível e o impossível. Não é estar toda hora na casa do irmão nem da irmã, não. É estar ligado, alerta. Hoje em dia a gente tem a facilidade do telefone, né? Se o irmão está passando por alguma coisa, se o irmão está assim, pesquisa. Lá na outra igreja que eu vim, o pastor via, eu já comentei isso, o pastor via que eu ia sempre com a mesma roupa. Eu passei uma época, meu irmão, eu passei na peneira mesmo. Eu e a Zeli, nós passamos cada uma que não era mole não, só Jesus. Aí o pastor me observava, que eu ajudava ele no púlpito. O pastor, ele ia lá na Cristo Vive. Aí um dia ele disse assim, irmão, vamos lá na boutique da igreja. Eu falei, poxa, na boutique da igreja, pastor? Ele é. Aí chegamos lá, ele abriu, meu irmão, grande demais. Sapato, terno. Ele disse assim, aí, escolhe o que você quer aí e leva. Eu falei, que isso, pastor? Pode levar. Terno, gravata, sapato, tudo que o irmão quiser, pode pegar aí e levar. E eu cheguei todo feliz em casa, irmão. E eu era um ministro lá, porque lá tem o ministro, tem o diácono e tem o pastor. Eu era ministro lá, servia ceia, tirava oferta, tudo isso. E no domingo seguinte eu fui todo bonitão. É bom demais, né, meu irmão? Por quê? Ele olhou e percebeu, e ele não comentou nada com ninguém. Ele não tocou a trombeta. Ele viu e disse assim, sentiu no coração, né? Poxa aí, tanta roupa aí, tanto sapato aí na boutique da igreja aí. E ele me levou lá, e eu fiquei bonitão igual a ele também. E ele ficou muito feliz com isso, e eu fiquei muito feliz também, né? É isso que Deus manda a gente fazer, observar, né? Então, aquele que diz que permanece nele, este deve também andar como ele andou. Jesus Cristo andou por toda parte fazendo bem, toda parte. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus Todo-Poderoso, ele se esvaziou da sua glória, assumiu a forma de servo, chegou lá, abraçou o leproso, meu Deus. Meu irmão, eu não teria coragem de abraçar um leproso, não. Mas Jesus abraçou o leproso. Ali é o símbolo do pecador, né? Mas a lepra é uma coisa que contamina. Eu já fiz evangelismo no hospital que tinha ali em Jacarepaguá, era no Maitá ali. Leproso. Tá conversando. Como é na Curupati. É isso mesmo. Então, a gente estava conversando com a pessoa assim, o dedo quase caindo, as pessoas leprosas mesmo. Nós íamos lá evangelizar, levar a palavra de Deus, íamos nos hospitais, Salgado Filho, íamos lá, um que tem, lá depois da ponte, Oscar Brito, lá para cima tem um hospitalzão lá grande. Manicômio, nós íamos no manicômio também. Os maluco mesmo, daquele que na hora da comida dava o prato a ele, jogava o prato fora e pegava uma lata enferrujada. Bota aqui. E tinha que botar a comida ali onde ele queria, porque senão ele não comia não, ele jogava fora. E nós evangelizávamos. Por quê? Nós andamos na luz, não é, meu irmão? O pessoal está na treva. A gente tem que ir lá. Meu vizinho é bruto, não é cristão, está nas trevas. Eu vou ficar sem falar com ele? Eu vou esnobar o meu vizinho? Não. E é que eu tenho que tratar melhor a ele. Então, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com os outros. Pastor, não dá para me ver a hora daqui não, hein? Está na hora? Vamos fechar aqui.
devemos ser semelhantes a Cristo em toda a nossa vida. Ele disse: vós sois o sal da terra. O sal preserva o alimento. Somos o elemento preservativo no meio em que vivemos. Temos que manter a linguagem limpa, abster-nos de tomar o nome de Deus em vão, e temos que andar dessa maneira aqui. Uma menina chinesa, ela disse: eu sei porque Cristo disse, vós sois o sal da terra. É porque o sal provoca sede. Tem pessoas que dizem: poxa, eu queria ser igual esse camarada aí, né? Eu já vi pessoa assim: poxa, o camarada, ele não fica toda hora buzinando no meu ouvido o evangelho, não. Mas ele olha e vê a maneira que a gente se comporta. A carta viva. Ele lê a carta não fala. A pessoa olha e lê as entrelinhas, lê o comportamento, lê a maneira que ele trata a mãe, o pai, a esposa, os filhos. Tudo isso aí, meu irmão, é a luz. Você reflete a luz. E vai dizer: poxa, que crente, eu quero ser um crente igual a esse aí. Mas tem muitos que dizem: eu, para ser crente igual a esse aí, Deus me livre. Prefiro ir, fala até um lugar aí do inferno, né? Prefiro ir para o inferno. Já pensou, meu irmão? Dar um testemunho desse é muito horrível. Então, se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós vamos ter comunhão, vamos amar, vamos fazer de acordo com o que a palavra de Deus está nos mostrando hoje. Amém? É bom andar na luz? Andar nas trevas é muito ruim, né? Então vamos tirar a pedra e deixar os bichos sair fora. Aquela pedrinha que está te incomodando, dobra hoje o joelho e libera esse perdão. Deixa a pessoa livre e fica livre também. Porque o inimigo, ele é astuto. Ele traz à memória coisas que você quer esquecer e fica querendo te lembrar. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua igreja e que a sua palavra, ela não fica só no ouvir, que ela venha entrar no nosso coração e produzir frutos a 100, a 60 e a 30 por um. Vamos orar? Te louvamos, ó Deus, te agradecemos por este momento maravilhoso em que o Senhor falou aos nossos corações. Obrigado, ó Deus, por ter me usado como instrumento para trazer a Tua palavra, Senhor. Que Teus servos tenham ouvido a Tua voz e não ouvido o irmão Ney, que nada é pó e cinza. Que a Tua igreja cresça sempre na graça e no conhecimento do Senhor. Obrigado por tudo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você entendeu a mensagem dessa noite. Sinceramente, não sei. A mensagem de hoje... Não vai não, Sandro, pode ficar aqui. A mensagem de hoje diz que ninguém é perfeito. Sabe? Tem gente que consegue enxergar os erros dos outros, mas não vê os seus próprios erros. Essa mensagem, ela iguala todas as pessoas. Mas eu queria ir até um pouco além. Entenda bem. Às vezes, você não peca só com os de fora. Você peca também com os de dentro de casa. Às vezes você desrespeita o marido ou o marido desrespeita a esposa. Isso é pecado, meu. Isso é errado. Mãe desrespeita o filho, filho desrespeita os pais, e assim segue. E a família vira em conflito. Desnecessário, inútil. Mas isso muitas das vezes são sementes, sabe, do inimigo.
que tenta colocar no nosso coração, que nos estressa, a impaciência. Então, essa palavra ela estava dizendo justamente sobre isso, né? Justamente sobre isso. Queridos, pode ter certeza que na sua trajetória existem muitos erros e falhas que você precisa, preste atenção, ó, reconsertar. Vou botar essa palavra. Sabe? Trajetórias erradas que você precisa consertar na sua vida. E tem 3 passos nesse título desse texto que nós lemos. Primeiro, você precisa reconhecer que você não é perfeito. Isso é interessante da palavra de Deus. A gente precisa entender, sabe, que às vezes a gente passa dos limites, mas você precisa reconhecer isso. Você passa dos limites com o seu colega de trabalho, você passa dos limites com o seu vizinho, que você já está cansado, sabe, das coisas que ele faz. Você passa dos limites para uma série de coisas. E aí a passagem, ela vai falar sobre isso. Primeiro, sobre você reconhecer o seu erro, confessar. Essa parte é bacana. Eu não quero nem que você confesse, que você, eu fiz isso, aquilo outro. Não, confessa para Deus, sabe? Porque tem muita gente doente hoje, enferma hoje no corpo, porque está com raiva de fulano, de beltrano, sabe? Tem mágoa no coração. Tem casais que não se falam, moram juntos, mas não se falam porque estão chateados, sabe? Porque o fulano deixou a toalha em cima da cama, há anos faz isso. Coisinhas tão pequenas, sabe? Como é que a gente espera resgatar a nossa família se a gente vacila em coisas tão pequenas? Você acha que a sua oração tem efeito? Você acha que a nossa oração tem efeito? Você acha que a nossa oração ela passa por cima de todas essas coisas? Não, não passa, querido. Mas é aquele passo que é importante. Quando eu reconheço o meu ponto de erro e de acerto, eu falo, não, é uma oportunidade que eu tenho para mudar. Então, aproveita essa passagem, aproveita essa mensagem de hoje e pensa assim, poxa, aonde eu posso melhorar no relacionamento dentro da minha casa? Talvez não seja momento de você falar, talvez seja momento de você se calar. Peça a Deus força para que você se cale, seja homem ou mulher, seja adulto ou criança. Não vamos olhar dessa maneira, mas que você sempre tenha na sua consciência, poxa, eu passei demais dos limites. Hoje eu passei dos limites, mas amanhã eu não passo. Não. Hoje eu percebi que eu errei, mas amanhã, se eu tiver outra oportunidade, eu vou fazer diferente nessa mesma história, nessa mesma situação. O problema da pessoa é que ela erra, insiste no erro, persiste no erro, e se vivesse 1 milhão de anos, viveria 1 milhão de erros, porque ela é incapaz de reconhecer aonde ela errou. Eu não quero tanto te culpar não, mas eu quero que você entenda que você não é melhor, primeiro, do que quem está lá fora. Você só teve a oportunidade e a graça de Deus na sua vida e você reconheceu o chamado de Deus. Legal, isso é bom. Isso é bom para você ser a diferença para as pessoas lá fora. O irmão Ney falou algo também muito bom, muito assertivo. Que a gente não paga o mal com o mal, mas com o bem. Então, em que parte? Né? Até mesmo me colocando, eu também já, em alguns momentos, chateado, estressado, com problemas. Às vezes, hoje eu já fico mais sensato. Aí eu falo, cara, não vamos conversar agora, porque vai ficar complicado. Vamos parar um pouquinho, a gente conversa depois, em outro momento. Essa é a melhor alternativa. É quando eu não estou afim mesmo de falar. Fala assim, cara, hoje eu não estou afim. Na boa, vamos conversar depois em outro momento. Porque eu sei que o que passar dali vai machucar. Então, você não foi levantado por Deus para ferir pessoas. Pelo contrário, você foi levantado por Deus para sarar as feridas. Você não foi levantado para desconectar pessoas de Deus. Pelo contrário, você foi levantado por Deus para aproximar pessoas de Deus. Então, se você puder e reconhecer isso no seu coração,
Feche os seus olhos e eu quero orar por você. O irmão Ney também vai orar nesse sentido. Peça ao Senhor, Deus, primeira coisa que eu quero te apresentar nessa noite é um pedido de perdão, sabe? Me perdoa, Senhor. Me perdoa porque eu sou falho, porque infelizmente em alguns momentos eu perco o meu equilíbrio emocional e acabo agindo pelo impulso. Nossa, às vezes eu sei até o caminho certo, mas erro. Como sou limitado. Mas Deus, me ajuda, me dá força para que eu possa mudar. Me dá força, Senhor, para que eu possa fazer diferente. Que cresça em mim o Teu Espírito Santo e me dê autoridade, domínio próprio sobre as minhas palavras, domínio próprio sobre o meu olhar, domínio próprio sobre o meu agir. Ah, Senhor, como seria diferente a minha vida se eu tivesse esse domínio próprio. Me ajuda, Deus, nessa caminhada. Me ajuda, Senhor, nessa nova etapa que eu estabeleço com o Senhor nessa noite. As feridas que fizeram no meu corpo, na minha mente, na minha alma, eu não vou deixá-las abertas, eu quero fechá-las agora nessa noite, Deus. E eu quero fechar também, ó Deus, todas as feridas que eu fiz na vida de outras pessoas. Me ajuda nessa mudança de atitude, Deus. No momento que eu quiser falar, que o Senhor me cale. No momento que eu quiser dizer alguma coisa, que eu possa apenas ouvir, Senhor. Dá-me entendimento, dá-me sabedoria, em nome de Jesus. Senhor, te louvamos. Sabemos que o Senhor não age pela quantidade. O Senhor age no meio de 3 ou no meio de multidões, porque o Senhor é Deus. Limpa, Senhor, os nossos corações. Tira, Senhor, aquilo que não provém de Ti. O Senhor que sonda os corações e as mentes, ó Deus, nos renova nesta noite. Lembra-se da nossa estrutura de que somos pó, o quanto carecemos da graça, da misericórdia do Senhor, meu Deus. Eu perdoo aquela pessoa que está se sentindo ofendida por mim, Senhor, ou que eu ofendi. Ó Deus, eu peço o Teu perdão. Eu peço que o Senhor esteja, ó Deus, nos fortalecendo, nos dando força, para que nós possamos caminhar na luz, caminhar na Tua presença, Senhor. Nós não queremos andar nas trevas, ó Deus, porque o Senhor nos resgatou do império das trevas. Nós estamos transportados para o reino do Filho do Teu amor. Obrigado, meu Deus, porque ouves a nossa oração. Obrigado porque nos responde. Obrigado porque temos paz no nosso coração, porque sabemos que a Tua palavra é fiel e é verdadeira. Se confessarmos nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Obrigado a Deus por esta palavra tão maravilhosa. Nós Te louvamos e Te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos orar pelos pedidos. Senhor nosso Deus, aqui está colocado diante de Ti, ó Deus, vidas, pessoas, ó Deus, dependente da Tua misericórdia, do Teu amor, pessoas que precisam ser curadas, transformadas, precisam de uma porta de emprego, que estão agora, ó Deus, nas mãos dos médicos, estão numa mesa de operação, pessoas que estão fragilizadas na Tua total dependência, ó Deus. Aqui estão lares, ó Deus, que o Senhor precisa, ó Deus, em nome de Jesus, revestir Teus servos, para que haja a unidade do Senhor no meio dos Teus servos, ó Deus. Ó Senhor, faz forte o cansado, revigora aquele que não tem nenhum vigor. Tira, Senhor, a enfermidade. Tu és o mesmo ontem, hoje e o será para sempre.
Nós estamos impondo nas nossas mãos sobre a tua palavra que diz que se impormos as nossas mãos, serão curados. Nós veremos milagres, nós veremos testemunho, nós ouviremos testemunho, que será para a honra e para a glória do teu nome. Obrigado, meu Pai, pela certeza e convicção que temos no nosso coração de que a nossa oração não é em vão, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vão na paz.